Eu sou Vicente Esteves e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre entrevistas comportamentais. Você já deve ter participado de uma entrevista comportamental mesmo sem saber. Ela é extremamente recorrente nas entrevistas no Brasil há algum tempo e o foco dela é identificar competências e comportamentos que você teve a oportunidade de desenvolver no decorrer da sua carreira. E aí, se você já tem essa competência vindo de outra empresa ou de uma formação que você tenha feito, certamente você pode colocar essa competência em uso da próxima empresa onde você pretende trabalhar. E é por isso que essa técnica de entrevistas é utilizada. Perceba que o formato da pergunta utilizado na entrevista por competências é um pouco diferente. Antigamente perguntava, você tem técnicas de negociação? Você sabe negociar? A resposta é sim ou não. E você nunca vai dizer que não, provavelmente. Então, na entrevista comportamental, o formato da pergunta se transforma em: me conte uma situação em que uma negociação era muito difícil e você conseguiu resolver. Você vai ter a oportunidade de apresentar para o selecionador um cenário onde você utilizou a sua competência de negociação em prol de um contrato, de alguma compra que precisava ser finalizada. Então, você teve a oportunidade de colocar em prática o seu conhecimento. Como eu falei no começo desse vídeo, o objetivo desse modelo de entrevistas é justamente identificar competências. Competências são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é o saber teórico, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. E esses três são voltados para um determinado resultado. Então, se você tem esse set de competências, esse conhecimento, habilidade, atitudes voltados para um resultado, você consegue colocar isso em prática independente de onde você estiver. Só que essa competência, ela não vai simplesmente existir a partir de um certificado, a partir do que você escreve em um determinado lugar. A competência, ela se manifesta através de comportamentos, através da forma como você lida com certas situações no seu dia a dia, principalmente no seu dia a dia profissional. Então, o objetivo do vídeo de hoje é justamente compartilhar com você algumas dicas de como se sair melhor numa entrevista comportamental e potencializar suas chances de ser selecionado para essa vaga que você tanto busca. Primeira dica: foco no que foi perguntado. Se o selecionador está buscando a competência de desenvolvimento pessoal, foco no resultado ou foco no cliente, você precisa ter certeza de que o cenário que você está apresentando esteja relacionado com o que o selecionador está buscando. Resposta: não adianta ele te perguntar sobre a Bolsa de Tóquio e você responder sobre a Bolsa de Nova York, porque a resposta não é exatamente o que ele busca, tá ok? Então, muito cuidado ao ouvir e entender o que é que o selecionador busca com a pergunta que ele está fazendo. Segunda dica, e é extremamente importante, você tem que ter 3 elementos primordiais na sua resposta quando é uma entrevista comportamental. Primeiro, o contexto. Você precisa apresentar para o selecionador um pouco do cenário onde você estava inserido quando você estava realizando aquela situação que você está descrevendo. Segundo ponto é que você precisa descrever claramente quais foram as ações tomadas para que o resultado fosse alcançado. E terceiro, exemplificar, dizer claramente quais foram os resultados alcançados em cada um desses cenários. Quer um exemplo? Se você está sendo questionado sobre alguma técnica de negociação ou sobre a competência em si de negociação, então você vai dizer para o selecionador: veja, quando eu trabalhava na empresa X, que está no currículo, eu tive a oportunidade de renegociar um contrato do fornecedor XPTO, que era responsável por fornecer para a empresa determinado produto. O item que era negociado utilizava um critério que não era mais adotado pela empresa e foi um processo muito complicado de convencer o fornecedor de que os critérios precisariam ser modificados. Então eu, que era responsável por esta conta, precisei apresentar para o fornecedor, para o vendedor, quais são os novos critérios e ajudá-lo a entender a importância de adotar esses novos critérios. A partir de uma série de reuniões e conversas com o fornecedor, nós conseguimos renovar o contrato por um tempo maior do que o contrato original, com um ganho muito maior para o fornecedor e ainda assim com resultados positivos para a empresa onde eu trabalhava. Veja, você apresentou o cenário, você disse quais foram as ações que foram tomadas e o resultado que foi alcançado com isso. Se você tiver na sua mente, inclusive os números desses resultados, é importante e é justamente esse o momento de apresentar. Se você conseguiu gerar algum tipo de economia, se você aumentou o nível de produtividade, aumentou a qualidade do teu
teu produto, aumentou o market share da empresa, N itens, N indicadores que vocês podem utilizar justamente nesse momento para apresentar para o selecionador, para quem está entrevistando você, as competências que você tem, tá ok? Terceira e última dica, e essa é extremamente relevante para esse processo. O selecionador está contratando você, então é importante que você diga no momento das respostas as ações que você tomou, quais foram as participações que você teve e qual foi o resultado que você alcançou nesse processo. É muito importante trabalhar em equipe, não estamos aqui dizendo que você precisa ser egoísta, que você precisa ignorar o que a sua equipe fez, mas não é a sua equipe que está sendo selecionada naquele momento, é a sua competência, é a sua habilidade que fala mais alto no momento da entrevista. Então é importante que você consiga separar o que é a ação do todo e o que é a ação sua, o que é resultado do todo e o que é resultado a partir das ações que você tomou. Porque se você tomou aquelas ações e conseguiu aqueles resultados, é sinal de que você pode conseguir os mesmos resultados ou melhores resultados na empresa onde você quer trabalhar. Então, foque no que você fez. Tenha em mente o que você contribuiu para a solução daquele problema, tá ok? E aí, duas dicas adicionais. Uma, em casos de sucesso, quando você for trazer um exemplo em que deu certo, a sua ação deu certo, tente ser bastante específico, tente entender qual foi a sua ação, quais foram os resultados que ela trouxe e trazer esses números para o momento da entrevista. Ou se você estiver escrevendo alguma redação, alguma coisa parecida, tá? Em caso de cases de insucesso, em casos de falha, você precisa ter um cuidado muito importante. Se preocupe em entender quais foram os fatores que levaram àquela falha e o que poderia ter sido feito para evitar que ela acontecesse. Todos nós temos um caso na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal em que o plano não saiu exatamente como a gente gostaria, ou que o resultado foi totalmente o oposto do que a gente planejou alcançar. E isso é normal, ter um caso de falha. Nós não somos perfeitos. Mas o que é importante nesse momento é apresentar para o selecionador a minha habilidade de autocrítica e de entender o que eu poderia ter feito diferente e se eu já tive a oportunidade de fazer diferente em seguida, tive a oportunidade de fazer diferente e o resultado nesse outro cenário foi X. Não é porque você teve um caso de falha, um caso de insucesso, que você é um profissional menos competente. Apenas tenha a preocupação de apresentar também a sua habilidade de autocrítica, de autoavaliação e de mudança de comportamento imediato. Fiz isso de errado, não alcançamos o resultado que nós buscávamos, tive outra oportunidade de fazer esse mesmo projeto na mesma empresa ou numa empresa diferente, mudei esse comportamento que não estava adequado e conseguimos alcançar o resultado. É muito mais importante falhar e entender por que para não fazer de novo, do que achar que é certo, que é o dono da verdade, e no final das contas não conseguir fazer uma mudança de comportamento efetiva para mudar o resultado que você busca. São essas as 3 dicas que são importantes para você ter uma entrevista comportamental de sucesso. Foco na pergunta, contexto, ação e resultado e ter em mente a sua participação, o que você fez para alcançar o resultado positivo ou negativo. Se for negativo, não se esqueça de parar para fazer uma autocrítica, tá ok? Então, sempre que você for se candidatar para uma vaga e for participar de uma entrevista comportamental, para antes, se prepara, tenta resgatar na sua mente itens que podem ter acontecido na sua carreira e que podem ser utilizados como cases durante as entrevistas comportamentais, tá ok? Obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente, eu espero ter ajudado você de alguma forma e não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Todas as terças e quintas nós estamos aqui com algum conteúdo interessante para você. E se você ainda tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, dizer o que você curtiu, o que não curtiu do nosso conteúdo, você tem aqui embaixo os nossos meios de contato, além do campo de comentários do vídeo, que a gente sempre está de olho no que vocês estão escrevendo, tá ok? Obrigado pela participação e vem com a gente, atreva-se ao novo!